O grande segredo de O Sexto Sentido estava escancarado na nossa cara logo no primeiro encontro entre o Cole e o Dr. Malcolm. É um detalhe visual muito sutil e, para ser justo, quase impossível de pegar de primeira. Mas a grande questão é que o diretor, o M. Night Shyamalan, não escondeu esse segredo apenas no início. Ele esfregou na nossa cara o tempo todo, muito antes da icônica frase "Eu vejo gente morta". Detalhes no figurino, na fotografia, na direção de arte, na temperatura do cenário e principalmente na linha de visão dos personagens revelavam que o Dr. Malcolm já não pertencia mais àquele mundo. Existe uma interação muito específica que entrega o grande plot twist do filme de bandeja antes da metade. E aí, será que você sabe qual é? Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e se prepare, pois vamos desvendar juntos os mistérios ocultos de O Sexto Sentido. Esse é o Dr. Malcolm Crowe, um psicólogo infantil renomado que na mesma noite em que recebe uma homenagem por sua carreira, tem sua casa invadida por um ex-paciente, o Vincent. Perturbado, alegando que o Malcolm falhou em ajudá-lo no passado, Vincent atira no médico e depois comete suicídio. Meses depois, vemos o Malcolm recuperado fisicamente, mas emocionalmente distante. Sua esposa, Anna, mal olha para ele, e o casal vive em um silêncio constante. Obcecado em redimir o seu erro do passado, Malcolm se dedica a um novo caso. Cole Sear, um menino de 8 anos que apresenta sintomas idênticos aos de Vincent. Cole é uma criança isolada, que sofre bullying na escola, onde ele é considerado um esquisito por seus colegas e até mesmo pelos professores. Ele carrega um segredo que o deixa em estado de pânico constante, enquanto a sua mãe, Lynn, tenta desesperadamente entender o que é que tem de errado com o filho. A relação entre médico e paciente começa fria e cheia de desconfiança. Malcolm observa Cole em silêncio, tentando decifrar seus comportamentos estranhos, como o hábito de se esconder em uma fortaleza que ele construiu dentro do próprio quarto, cercada de imagens religiosas. Mas aos poucos, Malcolm vai conquistando a confiança do Cole, ao ponto de o médico ser a única pessoa com quem ele passa a interagir, se sentindo seguro e como um garoto normal, coisa que ele não sentia com mais ninguém. Em determinada cena, numa festa de aniversário de um dos garotos da escola, o Cole é preso no sótão e é atacado por alguma coisa lá dentro. Ele é hospitalizado e visitado por Malcolm, que compartilha um segredo com ele. Se sentindo ainda mais seguro e que pode confiar no seu único amigo, Cole também revela o seu grande segredo. Ele vê gente morta o tempo todo, e esses espíritos não sabem que morreram. Inicialmente cético, o Malcolm acredita que o menino sofre de um distúrbio psicótico grave. No entanto, ao revisitar uma gravação antiga de uma sessão com o Vincent, Malcolm ouve, em meio ao chiado da fita, uma voz desesperada pedindo ajuda em espanhol e percebe que vozes sobrenaturais realmente cercavam seu antigo paciente. A partir daí, Malcolm muda a estratégia e ensina Cole a não fugir dos mortos, mas a ouvi-los e a ajudá-los a resolver suas pendências no mundo dos vivos. Cole ajuda uma menina envenenada a revelar a verdade para o seu pai, e com isso encontra paz e aceitação, melhorando inclusive sua relação com a própria mãe. Aliás, é nesse momento que nós temos uma cena emocionante no carro, onde o Cole revela o seu segredo e passa um recado da sua avó, trazendo um fechamento para Lynn, que há anos carregava uma dor imensurável por ter perdido a mãe antes de terem se perdoado após um desentendimento. Sentindo que a sua missão foi cumprida, Malcolm retorna para casa para tentar uma última conversa com Anna. Ele a encontra dormindo no sofá e, ao ouvi-la balbuciar sobre por que ele a deixou, o médico começa a notar os detalhes que ele ignorou esse tempo todo. O frio intenso no ambiente, o fato da Anna estar segurando a aliança dele e a percepção de que ele mesmo não está mais usando o anel. Ao recordar o momento de tiro do Vincent, Malcolm finalmente entende a verdade. Ele não sobreviveu àquela noite. Ele era um dos mortos que Cole via o tempo todo. Após aceitar sua condição e se despedir da sua esposa, Malcolm encontra a libertação e parte para o descanso eterno. Só que essa informação, que por muito tempo foi tratada como um dos maiores plot twists da história do cinema, estava sendo entregue pra gente muito, mas muito antes, e o diretor conseguiu te manipular direitinho para que você não percebesse. Se você tivesse prestado um pouco mais de atenção, existe um padrão visual que vai se repetindo o tempo inteiro no filme, do começo ao fim, que é o uso da cor vermelha. Logo no começo do filme, quando Cole corre do Malcolm e entra na igreja, a porta por onde ele entra é vermelha. A maçaneta da porta do porão da casa do Malcolm também é vermelha, assim como o casaco que ele usa e o balão que o leva até o porão lá na festa do aniversário do Derek. É quase como se o Shyamalan estivesse nos dizendo que tem algo por aqui que não pertence ao mundo dos vivos. E é basicamente isso mesmo, visto que, como o próprio Cole diz, ele vê gente morta o tempo inteiro, ou seja, ele está cercado de espíritos onde quer que ele vá. E pode reparar o tanto que o vermelho invade a tela, principalmente em tudo que envolve o garoto. A tenda que ele montou no quarto, as coisas dentro do armário da cozinha e até mesmo na cor da unha da mãe dele. Mas não é só o vermelho que conta essa história. Dá uma olhada nesse outro detalhe. O azul persegue o Dr. Malcolm o tempo todo, desde a camisa social que ele usa por baixo dos casacos até a tinta da caneta que ele usa para fazer suas anotações. O azul é a cor da identidade dele, mas também é um código para a sua condição. E o que reforça essa percepção é o uso dessa cor também no quarto da menina envenenada. Repara só, a imagem
imagem inteira está banhada de azul. Ou seja, o uso do azul é um indício que coloca tanto o Malcolm quanto os outros mortos no mesmo espectro visual, muito antes da grande revelação. E tem um detalhe a mais também que eu me toquei agora enquanto gravava o vídeo. A cor azul é uma cor fria. E como é que a Anna, a esposa do Malcolm, se sente quando ele está próximo dela? Com frio. Olha só que interessante. E enquanto o azul e o vermelho falam da morte, o verde parece ancorar o mundo dos vivos e a família do Cole. O verde está nas árvores, obviamente, antes do Malcolm aparecer, nas paredes da casa do Cole e principalmente nas roupas da mãe dele. Repara que em momentos de angústia ou quando ela está dormindo, o verde está sempre por perto, seja na roupa ou até na colcha da cama. É como se o verde representasse essa vida que tenta desesperadamente proteger o Cole de tudo que as outras cores trazem para o plano dele. E o detalhe bacana sobre esse contraste com o vermelho é que se nós olharmos para um círculo cromático, essas duas cores são opostas, ou seja, através do próprio conceito da psicologia das cores, o diretor está nos passando uma mensagem visual clara, representando a vida e a morte na direção de fotografia e direção de arte. Outro detalhe que passou batido por muita gente está no figurino do Dr. Malcolm. Durante todo o filme, ele usa as mesmas roupas que vestia na noite em que foi baleado pelo Vincent. Só que o Shyamalan manipula a nossa percepção alternando entre camisas, gravatas e casacos diferentes. Mas se você analisar camada por camada, são sempre as mesmas peças combinadas de formas distintas. Ele nunca troca de roupa porque, para um espírito que não sabe que morreu, o tempo parou, foi congelado naquele exato momento. Logo, o figurino é a prova física do congelamento temporal do personagem. E por falar em congelamento, a direção de arte também usa a temperatura como um recurso narrativo fundamental, que já entregava o grande segredo do filme muito antes da hora. Ao longo do filme, nós somos ensinados pelo próprio Cole que a presença de fantasmas deixa o ambiente mais gelado. Lembra? Agora, repara nessa cena aqui. Malcolm chega em casa e sua esposa já está dormindo. Ele se aproxima e nós vemos aquela fumacinha de frio saindo da boca dela. Ela acorda arrepiada e puxa sua coberta. Esse é um detalhe bastante sutil, como eu já até mencionei antes, mas que também já comprova que ela estava na companhia de um ser que não habitava mais o mundo dos vivos desde o começo. E falando em sutilezas, o Shyamalan também usou o próprio Bruce Willis junto com um jogo de enquadramento para desviar a nossa atenção de mais um detalhe que entregaria o grande segredo. Repara em como o Malcolm escreve nessa cena aqui. Ele usa a mão direita, mas na vida real o ator é canhoto, ou seja, ele escreve com a mão esquerda. Essa mudança não foi por acaso. O objetivo era evitar que o público notasse a mão esquerda do Malcolm, que é onde estaria a sua aliança de casamento. A falta do anel é um indício constante da morte do personagem, mas o diretor manipula nossa percepção utilizando enquadramentos muito específicos para evitar que os fãs mais atentos captassem esse detalhe com tanta facilidade. Olhem o tanto de detalhes e segredos que temos em um único filme. E todas essas escolhas são muito bem pensadas e calculadas para transmitir uma mensagem, não só utilizando palavras, mas todo um conjunto de elementos que brincam com todos os nossos sentidos. Nada é por acaso. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso, o Decifrando o Cinema 2.0, que está com 15% de desconto que você pode adquirir agora mesmo, apontando o celular para o QR Code aqui na tela ou na descrição aqui embaixo. Ele é perfeito para você que quer entender mais sobre as mentes brilhantes de grandes diretores, ou até mesmo se você quiser aprender a fazer os seus próprios filmes. Aproveita o desconto e vamos voltar pro vídeo. E falando em grandes diretores, o Shyamalan, com toda a sua genialidade, também usa a falta de interação física como uma ferramenta narrativa para esconder a verdade, mas de um jeito que vai além das cenas óbvias que provavelmente você deve estar pensando agora. Se liga só, se você observar com atenção, o Malcolm aparece em diversos lugares ao longo do filme. Na casa do Cole, nos corredores da escola, nos bastidores da peça e até em um velório, mas ninguém nunca interage com ele. Ninguém esbarra nele, ninguém sequer reconhece que ele tá ali. Tem uma cena que mostra isso com muita clareza, que é quando o Malcolm tá sentado na sala da casa do Cole, de frente pra Lynn, e o filme nos faz acreditar que os dois estão esperando o garoto juntos, mas eles não trocam uma única palavra. Quando o Cole chega, a Lynn sai de cena e o garoto fica travado, enquanto o Malcolm pede para ele se aproximar. Ele tenta puxar assunto, mas Cole começa a agir estranho. Ele evita falar e fica olhando na direção para onde sua mãe saiu. Esse momento é um claro indício de que ele sabia que estava falando com um fantasma, e como ele não queria que ninguém, especialmente a sua mãe, soubesse do segredo, o seu silêncio na verdade era um receio de ser questionado pela mãe do porquê que ele estava falando sozinho. Além da pista de que o Malcolm também não estivesse sendo visto nem ouvido pela sua esposa, tem mais um detalhe na direção de arte que deixa um alerta bem na nossa cara. A Anna está sempre vestindo uma roupa vermelha. Só que todas essas pistas que nós vimos até agora foram apenas elementos técnicos e visuais que só estão na cabeça do diretor para pegar de primeira. Só que logo no começo do filme, quando a gente vê o Malcolm esperando o Cole sair da sua casa, bem ali já tinha a maior pista que entregava o grande segredo do filme. O Cole sai de casa, percebe o Malcolm sentado do outro lado da rua e foge apressado. Ele entra na igreja, seguido de Malcolm, e quando o médico se aproxima, passando por ele, olha só para onde é que o olhar do Cole se direciona. Para a barriga do Malcolm.
exatamente onde o tiro que ele havia levado pelo Vincent havia atingido. Mais tarde no filme, descobrimos que o Cole vê os mortos da forma como eles morreram. Logo, toda vez que ele encontra o Malcolm, ele imediatamente vê o sangue espalhado na camisa, no local do ferimento. Ah, mas como é que a gente ia saber disso logo no começo, se essa informação a gente só descobre no meio do filme? Se você reparar bem, por diversas vezes, principalmente ao longo do primeiro ato, o Cole tem uma certa dificuldade de olhar para o Malcolm, porque há uma outra coisa que chama sua atenção, que no caso é o ferimento da bala. Como nessa cena quando ele chega em casa, fica alternando entre se concentrar no rosto de Malcolm e desviar o olhar, ou nesta outra, onde o Cole vê os corpos pendurados no corredor da escola. E até mesmo lá na primeira cena da igreja. Durante a breve conversa entre os dois, Cole continua brincando com seus soldadinhos, mas os seus olhos não param quietos, como se ele tentasse não olhar para alguma coisa, mas não conseguisse. E um último detalhe muito legal é a própria ambientação da cena. A igreja é um dos únicos lugares onde o Cole se sente seguro, por isso ele vai para lá com frequência. O próprio diálogo da cena nos propõe essa interpretação, quando Malcolm explica que na Europa as pessoas costumavam se esconder de pessoas más dentro da igreja, e logo na sequência o Cole o questiona se ele é um médico bom. No fim das contas, entender essas escolhas de direção só faz a gente perceber como O Sexto Sentido é um filme muito maior do que um simples suspense com fantasmas. O Shyamalan encerra essa história como uma sinfonia de almas encontrando descanso. O Malcolm ajudou o Cole a aceitar o seu dom, mas foi o Cole quem salvou o Malcolm, dando a ele a chance de cumprir a sua missão e finalmente partir em paz. O filme termina, mas o impacto dele continua vivo, porque O Sexto Sentido não é só sobre ver mortos. Ele fala sobre tudo aquilo que a gente não consegue dizer até que seja tudo tarde demais. Em resumo, é um filme sobre pessoas que não conseguem deixar o passado ir embora. Deixa seu like, o seu hype, se inscreve no canal para mais análises iguais a essa. Um forte abraço, te vejo semana que vem. Vida longa ao cinema.